Olá, amigos da TV Informe, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Já estamos no ar com mais um produto especial da nossa TV pela internet, o nosso encontro semanal, o Informe Blumenau Entrevista, nesta segunda-feira, dia 11 de outubro de 2021, uma segunda-feira bastante diferente no meio de um feriadão que era para estar acontecendo a Oktoberfest Blumenau, nossa principal festa que pelo segundo ano consecutivo não está sendo realizada por conta da pandemia. Os números têm diminuído bastante. Felizmente, parece que esse vírus terrível está dando uma trégua, mas por prudência, até porque a decisão teve que ser tomada em agosto desse ano, a prefeitura decidiu não realizar a nossa tradicional festa. Tem uma programação especial ali no Parque Vila Germânica, assim, uma bandinha, alguns setores com comida, uma coisa bem restrita, e vários bares, várias casas noturnas estão também fazendo uma programação alusiva ao Oktoberfest Blumenau, torcendo para que seja a última vez que isso aconteça, que em 2022 a gente possa ter a nossa grande festa que dá alegria, festa da tradição e festa que movimenta muito a nossa economia aqui de Blumenau e a economia de Santa Catarina também. Segunda-feira chuvosa, no meio de um feriadão, aliás, o feriado todo foi de não foi de tanta chuva, mas foi de um tempo feio, aquela chuvinha que incomoda, que castiga. A gente sabe da necessidade aí, por conta da estiagem em várias regiões, mas para quem foi para a praia, para quem tentou aproveitar o feriadão, realmente não está aproveitando muito. Hoje a nossa entrevista nosso entrevistado deveria estar com a gente na última segunda-feira, o nosso, mas aí aconteceu aquela situação que caiu o Facebook, caiu o WhatsApp, caiu o Instagram, foi um Deus nos acuda, o mundo parecia que ia acabar, e aí nós, por prudência, até no horário ali do programa, já voltou o serviço, mas por prudência decidimos adiar a entrevista, e felizmente vamos conseguir fazer agora com uma pessoa que é bastante reconhecida em Blumenau pelo trabalho que desenvolve. Nosso entrevistado hoje é Leandro Índio da Silva, ele que é o intendente da Vila Itopava, é o índio mais alemão de Blumenau, no território mais alemão de Blumenau. Índio, seja muito, muito bem-vindo, obrigado pela tua presença aqui com a gente. Obrigado, Alexandre, obrigado pelo convite, Hoje deu certo, semana passada a gente até brincou, eu coloquei no Facebook que acabei ficando sem o WhatsApp, E por consequência aí por praga todo mundo ficou sem, Então, naquela segunda, eu acho que voltou, já era 7h30, então ainda bem que o amigo me ligou já às 18 horas, a gente suspendeu, mas agradeço novamente a oportunidade e dou boa noite aí também a todos que vão nos assistir, tanto ao vivo e depois nos acompanhar na gravação. Maravilha. Praga de índio é forte, Então foi uma brincadeira que a gente fez, eu tenho bastante intimidade com índio, porque é uma figura, é uma intimidade que vem, é uma intimidade profissional de trabalho, porque eu acompanho bastante a trajetória dele, é um pouquinho que a gente vai falar nesse programa. Lembrando que você que está nos assistindo pode contribuir com esse programa, fazendo a sua pergunta, manifestando a sua opinião, fazendo o seu comentário, curta, compartilha, para que mais e mais pessoas vejam a fala do índio, para que mais e mais pessoas possam receber. O índio é uma figura bastante querida e tem um trabalho muito importante na Vila Itopava que a gente vai colocar. O Toco já está com a gente, nos cumprimentando. Boa noite, Toco. Aí o Leandro Alegre, Leonardo Alegre, Léo Alegre, me confundi. Índio faz a dança da chuva, vai para parar a chuva. Um grande abraço, Léo, grande figura aqui com a gente. O nosso vereador Alexandre Matias, presidente do PSDB, partido ao qual o Índio está afiliado. Um grande abraço aos amigos Alexandre e o Índio, grande abraço a você também, vereador. O Bruno Andrade, Leandro é um ótimo gestor, é uma das peças raras que deveriam fazer parte das inúmeras gestões, independente do partido. Baita elogio. A doutora Crista, uma querida, mandando um abraço a nós dois. Doutora, obrigado sempre pelo carinho da audiência. Rodrigo Ramos, figuraço, grande amigo também, parabenizando os nossos trabalhos, parceiros culturais, é isso aí.
o Andrigo também, José Beber, aqui também amigo do Índio, também está aqui na nossa live. O Eduardo Roste, abraço a todos, grande Eduardo, grande abraço. Agora sim, o Andrigo parabenizando o grande Índio. Ô, Índio, muita gente já te conhece, esse povo todo aí já te conhece bem, é teu amigo, mas o povo da Vila Itopava, eu imagino que talvez já tenha bem claro, mas conta um pouquinho essa história do Índio, porque ela não é um apelido por uma semelhança, não. Conta um pouquinho a tua história de vida para gente, para quem não te conhece e para quem te conhece, dá uma relembrada. Bom, na verdade, eu nasci em São Geraldo do Araguaia, no estado do Pará, na beira ali do Rio Araguaia. Fui adotado com 2 meses. Os meus pais, né, um casal de catarinenses, que havia subido. Meu pai de Joaçaba, minha mãe de Catanduvas, mas os dois residiam já em Concórdia. E aí subiram para o Pará, já com 3 filhos. A minha mãe perdeu uma gravidez lá no norte. E então eu fui adotado com 2 meses, né? Eu sempre soube, isso eu acho que é importante falar, a transparência ela é fundamental na relação, até porque se fosse, né, comparar eu com os meus irmãos, naturalmente eu veria que tem uma diferença física, especialmente de cor, né? Mas por incrível que pareça, eu sou muito parecido com a minha mãe adotiva. Então eu sempre soube, a minha mãe sempre me disse, olha, entre eu e você houve uma outra mãe que nos possibilitou este convívio, né, e a construção da nossa família. E, na verdade, eu fui doado pelos meus pais. A minha mãe biológica tinha 15 anos, o pai 16. Eu estava na casa dos avós paternos e a minha avó paterna, acredito, era empregada doméstica na casa da minha mãe lá no Pará. E aí a minha mãe foi lá na casa, ela conta sempre que quando me viu, né, eu já ergui os braços sorrindo, e a minha avó, né, falou, ó, quer levar, é teu. Era bem mais prático, né? Não tinha processo. Tanto que eu fui adotado em São Geraldo do Araguaia, e a minha mãe atravessou o Rio Araguaia, e a minha certidão, o registro é de Xambiuá. Inclusive, o registro é 3 meses antes, em 88, da criação do estado do Tocantins. Na minha certidão original ainda está Xambiuá, Goiás. E logo após o meu pai a trabalho acabou falecendo na cidade de Santarém com malária, aquelas que acabam, né, levando a vida aí em 24 horas, foi fatal realmente. Então a mãe vendeu lá mercado, madeireira, e acabou voltando para o oeste, para Concórdia, junto com os filhos. No início da década de 90, primeiro desceram as meninas, depois eu desci com a mãe para Balneário Camboriú. Lá eu estudei a minha vida inteira em escola pública, minha mãe professora, e depois acabei entrando na militância política no PSDB aos 16 anos, por influência familiar, né? Por um contato também com o diretório da cidade na época. Naquele momento eu fiz amizades que mantenho até hoje, com Andrigo Beber, com Napoleão, com Dalírio Beber. E depois eu acabei buscando capacitação, fui estudar na ESAG-UDESC, me formei em administração pública, e assim que eu estava me formando, veio o convite para vir a Blumenau, pelo prefeito Napoleão, na época pelo senador Dalírio, e aqui acabei chegando, né, em 2013, recém-formado, e estou até hoje. Então, nessa sequência de acasos, eu acredito muito que tenha despertado aí uma vocação de servir ao público. Busquei me qualificar para tanto, então a permanência na administração pública, especialmente em cargos de confiança, não se dá por pura e mera indicação partidária ou política. Então, eu busquei essa qualificação. Essa área de formação em administração pública é uma área que teve um período de expansão aí no início dos anos 2000. Eu cheguei também à presidência da Federação Nacional dos Estudantes de Administração Pública naquele momento. Realizamos um encontro nacional aqui em Santa Catarina, enfim. Acho que deixei também algum tipo de legado concreto no movimento estudantil. E desde então, aqui na Prefeitura de Blumenau, já passei por algumas secretarias, gestão governamental, administração. Tive a honra de ter sido também diretor-geral, sucedendo o Andrigo Beber,
da secretária Maria Regina, hoje vice-prefeita. Em 2015, acabei me desligando para atuar no gabinete do senador Dalírio Beber, e desde que retornei em 2016, após a reeleição do prefeito Napoleão, com, à época, o vice-prefeito Mário, estou aí mantendo essa atividade, e eu tenho muito orgulho, Alexandre, quero reforçar para ti, naquele momento que a gente acabou iniciando aí a amizade, quando no primeiro mandato do prefeito Napoleão, a gente instituiu um comitê gestor de transparência no se cumpria quase que na integralidade a lei de acesso à informação. Apesar de ser de 2011, nós já estávamos em 2013. Então, naquele momento, foi muito vigoroso a implantação do portal da transparência, de uma série de medidas, de arranjos institucionais que, de fato, mudaram a estrutura da prefeitura, vocacionando para um perfil de transparência, de prestação de contas. Naturalmente, sempre tem o que avançar. A transparência pública e o combate à corrupção, você não acaba efetivando por completo por meio de um decreto. A corrupção mesmo, acho que a gente consegue banir do aparato estatal por um conjunto de medidas que, somadas, acabam dificultando a sua prática. Então, naquele momento, foi muito importante para mim, profissionalmente, até porque eu vim de Balneário Camboriú. Eu cresci vendo Blumenau na RBS, que era a televisão, né, que tinha a sede aqui. Então, era uma cidade de mais de 300 mil habitantes, com segundo turno, industrial, colonizada por alemães. Blumenau, para mim, sempre teve em outro patamar. Então, ter tido a oportunidade de vir para a prefeitura, de, naquele momento, realizar aquele trabalho muito vigoroso, a doutora Crista participou, OAB, Ministério Público, Observatório Social. Então, depois dessa política, teve continuidade também com o prefeito Mário, com a criação da controladoria, mas eu te digo que me orgulha muito todo aquele conjunto de medidas que a gente conseguiu implementar aqui na prefeitura de Blumenau, unindo as áreas meio, as secretarias mais vocacionadas à gestão da prefeitura. Ô, Índio, você já respondeu na primeira, já respondeu umas 3, 4 coisas que eu tinha amarrado aqui contigo. Eu só para... os teus pais biológicos eram de origem indígena, é isso? Tu não chegou a deixar claro, era isso, né? Ou não? O meu pai biológico é um caboclo, né? Eu cheguei a conhecê-lo, eu fui em 2010 para o Pará, sim, em novembro de 2010, que eu fui somando algumas informações para ter o contato da família biológica. sim. Porque naquele momento, né, 88, você não tinha internet, Facebook, o que tinha, mal e mal, era telefone convencional. E como, com o falecimento do meu pai biológico, a minha mãe acabou retornando para o Sul, perdeu-se totalmente o vínculo, né? Eu, na verdade, sempre tive uma curiosidade de poder encontrar e de agradecer, porque, como eram muito jovens, e aquela região do país ainda é muito pobre, e acho, inclusive, que muita gente aqui do Sul deveria ter a oportunidade de conhecer o Pará, como eu conheci em 2 oportunidades, para que, de fato, pudessem dar mais valor para a região onde residem. O Pará é um atraso, né, sem igual, é um outro país. Sim. E eu tive a oportunidade de ir na cidade que nasci, na casa onde eu nasci, e em 2010 eu encontrei o pai biológico. Eles se separaram logo após eu ter sido adotado. E em 2013, com outras informações, até por intermédio da polícia, eu acabei encontrando a minha mãe biológica. Ela, sim, tem descendência direta, né? Indígena. Então, eu encontrei ela na cidade de Marabá. Nós marcamos numa praça, na verdade, não fui eu que liguei, eu pedi para uma outra pessoa ligar, marcou-se um encontro casual, e aí a gente ficou esperando, né? Na verdade, família é a que cria. Sim. Devo te confessar que na hora, você parado ali, esperando, a pessoa pode chegar a qualquer momento, né? E naquilo, aquela senhora atravessou a faixa de pedestre e veio em direção, e um tio biológico meu falou: essa é a tua mãe, né? E ela foi chegando, aquilo... Eu não consigo descrever. Eu sei que quando ela chegou, que ela olhou para mim, ela já sabia quem eu era. E aí ela me abraçou, chorou muito, ela relatou que mandou carta para o Gugu, para o Faustão, atrás de mim, naquele momento, na década de 90. Enfim, me relatou também a dificuldade, o porquê dela ter me dado, mas também da certeza que tinha me entregue para uma família decente. 15 anos, né? 15 anos, é brabo. E assim, eu não vou julgar, mas eu desde a infância
eu guardei fotos e repliquei. E depois, na época da faculdade, quando eu fiz aquele convite caro de capa dura para convidar a família, eu já fiz 2 a mais, porque eu sabia que um dia eu ia encontrar. Então, depois, quando eu descobri que eles eram separados, né, eu dupliquei as fotos e já levei os 2 convites. Esporadicamente, eles mantêm contato comigo pelas redes sociais. Os meus primos lá, nem preciso falar, né? Se for jogar bola, todo mundo sem camisa, parece que são 30 irmãos, todo mundo parecido. Mas foi uma experiência, assim, que me deu a oportunidade de valorizar ainda mais onde eu estou, né? As oportunidades que eu tive na vida e de agradecer a minha família daqui, que de fato é que me criou, é o meu sobrenome. Então, em resumo aí, como eu saí de lá e cheguei até em Blumenau, seria isso. Maravilha. Vamos lá, muita gente aqui acompanhando, a Selene, boa noite, o nosso Newton Spengler assistindo, o Tico está sempre aqui com a gente. Vamos lá, vamos lá. Leandro Índio está pifando, ele sabe que eu estou falando, kkk, olha, o Tico é uma figuraça. O Marcelo Altoff, nosso amigo, o Índio é literalmente um grande homem. A Vânia Ribeiro também, grande administrador índio, parabéns pelo teu trabalho. E a secretária Patrícia Líderes também acompanhando, parabenizando pela pessoa profissional que você é, né? Então, bem bacana. E depois a gente vai falar, você chegou a falar um pouquinho sobre o cargo comissionado. Eu acho que é uma seara muito interessante que a gente tem, até para desmistificar, e eu acho que a tua imagem, e a gente já citou outras pessoas aqui, como a própria Patrícia, como o Rodrigo Ramos, como muita gente boa que está no serviço público e tem seu valor, e é preciso que a gente desmistifique. Mas eu quero entender a tua chegada, tu falou em Blumenau. Blumenau já é uma cidade conservadora. Hoje ela é muito mais cosmopolita, né? Ela é tem muito mais diversidade, mas ela é uma cidade conservadora. E você acabou caindo de paraquedas no lugar mais conservador, e aí não tem um sentido pejorativo nem nada, não tem juízo de valor, porque é onde se conserva as tradições, é uma coisa muito arraigada. Você veio substituir o Rolf, né, que tinha sofrido um acidente e tal. O Erno, o Rolf assumiu isso aí, perdão. Enfim, você acabou ficando. Como é que foi, né, para a lemoada toda, te vendo, lembrando que você foi o primeiro que não tinha sobrenome alemão, você que me citou isso, que virou intendente da Vila Itopava. Como é que foi a reação das pessoas naqueles primeiros momentos? Bom, quero te falar que a minha inserção aqui na Vila, ela iniciou, acredito que em 2015. Eu era diretor-geral da Secretaria de Saúde e a secretária Maria Regina pediu que eu viesse aqui na unidade de saúde, ao lado do hospital, o Dr. Alfredo Reus, para resolver uns problemas que haviam ali. E quando eu cheguei no lugar da secretária, o primeiro ponto foi uma frustração. Depois eles apresentaram, chovia, Alexandre. Era uma quinta-feira, depois do almoço. Eu saí da Secretaria de Saúde e vim para a Vila Itopava pela margem esquerda. Era longe, não chegava nunca. Pensei, meu Deus do céu, né? Onde é que nós estamos indo? E aí, quando eu cheguei, tinha uns 20 senhores, né, me esperando do Conselho Local de Saúde, aquela frustração inicial, quem é esse rapaz? Aí me apresentei e eles apresentaram 20 pedidos de melhoria, porque a unidade realmente estava precisando. Aí eu, na hora, respondi, olha, não tenho resposta e não vou prometer nada, vou só pegar isso aqui e vou discutir com a secretária. Aí eles começaram a falar em alemão, mas num tom de voz que eu percebi que era de insatisfação, né? E aí estava comigo a Daniela Hertel, que era assessora do Napoleão, hoje é assessora do prefeito Mário também, e ela fala o alemão. Eu perguntei para ela, Daniela, né? Sim, na boca miúda, né? O que eles estão falando aí? Aí ela, olha, é melhor tu ficar quieto que eles querem te vender, né? E, pois muito bem, eu retornei um mês depois, a gente conseguiu resolver 100% das demandas, e aí foi criando-se um vínculo, né? Então, o início foi ali. Mas eu tenho que reconhecer, era chefe de gabinete do Napoleão, quem abriu muitas portas para mim foi o Jean Ravenstein. Me trouxe no Stammtisch, né, começou a apresentar a vila.
E além das atividades que a gente tinha na prefeitura, operacionais, de trabalho, eu comecei a me envolver e sempre vi um potencial muito grande na Vila Itupava, porque para mim, modéstia à parte, essa comunidade é a região mais bonita da cidade, é aquilo que representa, de fato, o modelo de colônia que o Dr. Blumenau trouxe, o resquício hoje está aqui, né? A chamada DORF. E quero te dizer que a Vila Itupava, muito além, ela não é um bairro, ela é um distrito, né? Mas muito além de um distrito, eu caracterizo a Vila Itupava como um sentimento. É um local que a gente não consegue traduzir em palavras, de beleza, de arquitetura, de história, de cultura. Então, eu me sinto muito realizado de estar aqui hoje, mas desde aquele primeiro contato eu percebi do potencial que a região tinha. E o Mas Jean também, pode falar. quando tu foste nomeado intendente, né? Aí o pessoal disse, opa, mas agora esse cara aqui vai dar a linha aqui, como é que foi? Teve dois momentos. Primeiro, naquele ano de 2018, eu já era conselheiro aqui do Conselho de Desenvolvimento, e em julho eu fui eleito presidente. Porque eu tinha uma ótima relação com o Erno, de amizade, né? O Erno Bublitz é uma pessoa extraordinária, de um coração gigante. Então, qual entidade e associação da região norte da cidade que não foi auxiliada por Erno Bublitz? Com patrocínio, com produtos da padaria e sem interesse político. O Alexandre era genuíno dele, né? Essa vocação também de servir e de até um instinto de caridade. Mas, em sendo eleito presidente, a gente se aproximou ainda mais, ele me entregava demandas naquilo que podia, eu encaminhava na prefeitura, e no dia 4 de novembro houve aquele acidente, era um domingo. Então, a gente não tinha dimensão do que, de fato, havia acontecido com o Erno. Na segunda-feira de manhã, dia 5, o prefeito me chamou no gabinete e falou, olha, né, eu vou para responder pela intendência, porque a gente não tem a dimensão do que aconteceu com o Erno, e para evitar também qualquer tipo de debate político do ponto de vista de ocupação do cargo dele, né? Porque isso, invariavelmente, poderia acontecer, como aconteceu. Algumas lideranças aqui provincianas que o Erno no hospital na UTI e eles debatendo como seria a sucessão. E aí quando eu vim como interino, eles me viam, na verdade, você que conhece bem de história, eu não era um intendente, que é uma figura forte na história da Vila Itupava. Para a comunidade, eu era praticamente um interventor, né, que estava aqui para monitorar, para acompanhar. E no decorrer do tempo a gente foi criando os laços e no meu estilo de trabalhar, né, sem dia, sem hora. Em fevereiro, acredito, a gente teve uma confirmação da equipe médica que a situação do Erno, de fato, iria demorar para restabelecer na plenitude. E aí, no dia 23 de março, o prefeito me nomeou. Eu não posso reclamar, porque naquele momento da posse, exceto o próprio Erno, que estava acamado, todos os demais intendentes vivos da Vila Itupava, que são 9, estiveram prestigiando a posse. Então, foi algo muito significativo. Eu sei que no início, né, havia uma discussão na comunidade, será que não tem ninguém daqui para comandar? Será que a gente vai aceitar alguém de fora? E muitos achavam que o índio era só o apelido. Materializavam uma visão de que, além do apelido, também tinha a cor e o traço, né? Era um susto no início. Mas eu acho que a gente foi construindo uma relação de confiança, de trabalho. A Vila Itupava, né, eu quero também fazer justiça. Desde 2017, com Napoleão e com Erno, iniciou-se um movimento de valorização, você mesmo noticiou por diversas vezes, né, de estruturar projetos relevantes que gerassem desenvolvimento. Essa ação acabou ganhando maior velocidade com a posse do prefeito Mário e hoje atinge o seu auge no momento em que a gente vê, de fato, a comunidade sendo muito valorizada. Nós temos desafios, como qualquer região da cidade, mas o volume de investimentos que tem vindo para cá, a presença constante do prefeito, né, e a própria votação, que ela demonstra a aprovação desse novo modelo de gestão que a gente implementou, acredito que, além de nos honrar muito, também é um compromisso muito grande de fazer valer a confiança dessa comunidade. E quando eu digo para ti, Alexandre, um modelo novo de gestão, eu faço um paralelo, porque quando eu entrei,
As lideranças tradicionais da vila falaram, não dura 3 meses. Que naquele momento, um dia antes de eu tomar posse, a URB foi fechada. Numa canetada, eu perdi 15 funcionários. E numa região onde, de fato, a maior parte das atividades da intendência se concentra na manutenção e na zeladoria, foi um choque. O meu primeiro ano eu não tive roçada. Eu tive dificuldade com patrulhamento, não tive obras no interior, mas quando veio a notícia, eu fiz uma carta e fui de comércio em comércio informando, a URB vai fechar. Mas é uma decisão acertada, a gente vai atravessar um período difícil e vocês vão ver a diferença. Isso aconteceu. Então, hoje, a qualidade das atividades, a manutenção, nós fizemos um planejamento onde todas as 7 regiões da Vila Itopava estão recebendo investimentos. Há a presença do governo. Não há uma centralização, porque esse discurso é corriqueiro, não só no centro da cidade, como aqui. A prefeitura só cuida do centrinho da vila. Não, muito pelo contrário. Hoje a gente tem essa condição de olhar para todas as regiões com a mesma atenção e eu tenho muita convicção de que ao final do período do governo do prefeito Mário e também quando eu sair da intendência, a gente vai entregar, né, para o próximo período de gestão uma comunidade muito estruturada, especialmente com a visão turística. Esse ano a gente lançou o Plano de Desenvolvimento Turístico com ações estruturantes, e não é um plano mirabolante daqueles que você lança e fala, ó, projetando a vila para daqui a 50 anos. Não, é para 4 anos mesmo. E a maioria das ações já estão saindo do papel. Essa é a diferença que permeia a gestão do prefeito Mário. Eu acho que o que ele alcançou nas urnas, esse é um paralelo falando de política municipal, né? A eleição do ano passado, nós tínhamos 12 candidatos. Uma eleição muito qualificada. Você não tinha candidato Zé Ruela. Era ex-prefeito, eram 2 deputados, era um ex-reitor, era um promotor, uma ex-primeira-dama que foi deputada. Então, os nomes que se apresentaram eram nomes significativos, com serviço prestado. Mas valeu a candidatura do prefeito Mário pela objetividade na resolução. O Mário é um homem simples, de decisões simples, que vive a dinâmica da cidade e que busca encontrar as soluções, né, dentro dessa participação que ele tem. Então, eu fico feliz porque esse modelo de gestão está sendo replicado aqui na Vila Itopava também. E as pessoas têm elogiado. Vamos lá, Índio. Só para priorizar aqui quem está com a gente, a doutora Crista ainda se referindo ao início da tua fala, conheci aquela região do Pará através do projeto Rondon. Nosso país é muito grande, ainda tem tanta pobreza, o que é muito triste. Tantas possibilidades e tão poucos investimentos pelos governos. E o Aldir Brizola diz que gostei de ouvir o Índio falar sobre o norte, nordeste, no sul do Brasil, e se existe preconceito sobre esses nossos irmãos. Bom, Índio, aí a gente está falando como é que foi a tua recepção, e agora eu quero falar um pouco sobre a tua atuação como intendente. Você já citou algumas coisas. Bom, o prefeito Mário teve um desempenho fantástico na Vila Itopava, que é um caso à parte em Blumenau, porque é uma região diferente, é quase como se fosse uma cidade, e isso é fruto do teu trabalho. Talvez o maior desempenho regional de uma região do prefeito Mário foi na Vila Itopava, até se tu depois puder apresentar os números. E aí eu quero te fazer quero ouvir de ti 2 questões. A primeira coisa, quando nós, por exemplo, eu que moro mais na região central, ou a boa parte de Blumenau, quando pensa na Vila Itopava, tu diz assim, não, mas ali tem que ter mais turismo, tem que ter mais coisa para fazer, tem que ter mais sinalização, mais atrativo, mais isso e mais aquilo. Agora, as pessoas que moram lá, não é essa a demanda é, como tu falaste, é a roçada, é a patrola, é o atendimento do postinho de saúde, é a escola funcionando adequadamente. Então, são 2... Para o grosso de Blumenau, a gente associa a Vila Itopava com tradição, com turismo e quer mais coisa. Mas para quem está lá dentro, não, a realidade é outra. Então eu quero que tu fale como é que são essas ações, como é que tem conseguido se equilibrar e o que foi feito para dar esse resultado tão bacana que deu na última eleição aí. Olha, eu quero resumir a tua fala na visão de que a Vila Itopava era o sítio de Blumenau. E isso não só para as pessoas, mas para o próprio governo. Então, a intendência é uma secretaria municipal.
Quando a gente chegou, as cadeiras, os computadores, os carros, era tudo o resto de outras pastas. Então, não usa mais o computador, manda para o sítio. Não usa mais esse guarda-roupa, manda para o sítio. E a gente precisava prover aqui uma estrutura adequada. Então, a gente sempre teve essa visão do turismo como um instrumento estratégico para o desenvolvimento sustentável, até porque, se você comparar com outros destinos, Gramado construiu, né, um destino turístico de referência no país a partir de um projeto. Né? Nós temos tudo que eles não tinham na época. Nós temos cenário, arquitetura, meio ambiente, colonização. Né? O que falta, de fato, é a infraestrutura, é o planejamento. Então, ainda lá em 2019, quando eu conversava com o prefeito Mário, me recordo muito bem, né? A nossa lógica foi de inverter esse discurso que era recorrente, falar, olha, antes de falar em turismo, que o alemão também ele é desconfiado. Ele tem que ganhar a confiança, ele tem que acreditar no projeto para defender. Senão há sempre uma pulga atrás da orelha. E o que a gente debateu como prioritário no primeiro mandato do prefeito Mário, ao invés de debater turismo diretamente, vamos estruturar a Vila Itopava atendendo às demandas do morador que mora lá. Que esse é um conceito básico do turismo, ele vai se desenvolver, a cidade vai ser boa para o turista, se primeiro for boa para quem nela mora. Então, a gente tinha demandas aqui, por exemplo, de drenagem, de tubulação. Eu estou atendendo agora, a gente está terminando, zerando esses pedidos pendentes no Condev, Alexandre, há mais de 15 anos. E a drenagem, mesmo que simples, nas ruas do interior, elas melhoram a manutenção. Eu não sou secretário de obras, não sou engenheiro, mas a intendência da vila acaba, né, te forçando a estudar, analisar e a campo a compreender essa dinâmica do ponto de vista de manutenção e de zeladoria da cidade. Então, seja, como te disse, o interior, desde retirada de curva, abertura de bueiro, patrulhamento, nós melhoramos a sinalização, a iluminação pública, sempre tem muito o que fazer. Mas dentro daquilo que a gente elencou, que era estratégico em cada região, foi feito. E questões que as pessoas já haviam recebido promessa muitas vezes. Então, às vezes, eu acho que também houve uma sinergia legal aqui minha, na comunidade, porque para alguns eu tenho fama de grosso, mas o alemão é absolutamente objetivo. Então, o que é não, e não também é resposta. Né? E se não dá para fazer... Eu tenho aqui perto da minha casa, eu moro aqui na Henrique Conrad, ele deve estar me assistindo, seu Maurino, ele me pediu para resolver uma questão de drenagem da rua dele, o calçamento está afundando, né? Não haviam recursos para fazer a obra esse ano. E eu fui lá com toda a transparência, esse ano não dá. A gente vai discutir o ano que vem. E ele aceitou, porque ele recebeu uma resposta que não enrolou. Né? Eu fui direto como tento ser. Então, respondendo à tua pergunta, houve, primeiro, um investimento e parceria das secretarias municipais, SAMAI, CEURB, nos dando uma condição estrutural para atender também a comunidade. Nesse período que eu estou aqui, vieram quase 30 máquinas. Quando eu falo vieram, foram cedidas, eram usadas. Mas perto das que eu tinha aqui, são novas. Nós estamos licitando agora o maior volume de recursos para a compra de maquinário novo para a intendência. As patrolas que eu ainda uso são mais velhas do que eu, são de 86. Foram compradas pelo prefeito Dalto dos Reis. E aí o Mário é um prefeito fantástico na medida que a gente senta com ele e fala, Mário, os números estão aqui. O que foi gasto de manutenção nessas patrolas nos últimos 10 anos, em oficina, dava para ter comprado 2. Então, ou a gente enfrenta o problema e resolve, e algumas pessoas questionam aí, Alexandre, por que comprar 2 patrolas e não pavimentar mais 1 quilômetro de uma rua? É porque as patrolas vão nos dar a condição de manter 220 quilômetros, que é a área de vias públicas que temos na Vila Itopava hoje. Então, a partir do momento que eu organizo o atendimento de todas de forma democrática e justa, aí eu posso ir para frente pensando em asfalto. As pessoas, às vezes, aqui no interior, elas assimilam muito o desenvolvimento só com asfalto. E a gente conseguiu desmistificar essa questão. Eu acho que a rua bem mantida, com drenagem, com tubulação, a intendência com uma infraestrutura decente, dá a condição para que a gente faça bem o dever de casa e, a partir dessa estruturação, a gente possa pensar maior. E, além disso, era essa relação que eu iria falar para ti,
Quando eu cheguei, as lideranças tradicionais falaram: ele não tem base aqui, ele não tem apoio, ele não tem apoio no partido. E eu fui numa lógica política reversa. Eu fui na associação de morador, eu fui no clube Caça-Tiro, no postinho de saúde, porque a intendência sempre ficou muito limitada a fazer manutenção de rua. Hoje, por exemplo, nós temos veículo e motorista cedido em parceria com a Secretaria de Saúde para levar as agentes comunitárias de saúde em toda a casa do interior. Claro que de início me desfalcou, mas se a população está sendo bem atendida na área da saúde, há uma satisfação geral. A intendência é parceira da Secretaria de Educação em diversos projetos nas escolas municipais, nas escolas estaduais também, agora com a implantação do ensino cívico-militar no FEDERS. Então, a gente ampliou a gama de ações. Claro que isso também tem um peso grande, os funcionários não estavam acostumados com esse ritmo, mas as pessoas estão sentindo a mudança porque estão vendo, de fato, o governo mais presente. E há esse envolvimento. Então, esse sentido eu estudei uma época um artigo sobre o governo do Antônio Carlos Conder Reis, que tinha uma lógica de que governar é encurtar distâncias. Para a Vila Itopava é perfeito. Até porque o que é um distrito? Distrito, no ordenamento jurídico, ele é a sede de um território que está acima de um bairro, mas não é um município. Blumenau era um município gigante. Haviam 42 distritos que se emanciparam. Blumenau ia até fazia divisa com Lages. Dos distritos mais antigos, Alexandre, o único que não emancipou foi a Vila Itopava. E houve um processo de emancipação no início da década de 90, liderado pelo Erno Bublitz, pelo Lio Gaia, por empresários da região, especialmente naquela pegada ali do governo Paulo Afonso, onde muitos municípios foram emancipados. O povo da vila não desejou a emancipação, porque há uma identidade muito forte com Blumenau. Só que aí também eu quero debater contigo uma questão: quantos distritos o Brasil tem? Mais de 500. Muitos deles, como a Vila Itopava, ou têm atualmente ou já tiveram no passado a condição de serem elevados à categoria de distrito. Isso ia pesar muito na estrutura do poder público. A Vila Itopava optou por ser um distrito. Então, hoje nós temos uma valorização que iniciou lá em 2017 com Napoleão e atinge o seu auge, mas a grande questão é que não há uma política concreta do governo federal e dos governos estaduais para os distritos. Até porque, no meu entendimento, o distrito ele vem a ser um ente federado não reconhecido. Índio, vamos lá, porque senão a gente não vai dar conta do nosso tempo aqui, ó. A Adriana parabenizando você e ao prefeito. A Vila Itopava só tem a agradecer pelo excelente trabalho que está sendo realizado na Vila Itopava, e esse mandato fica na história. O Fábio Fiedler com a gente, parabéns ao Índio, um administrador público comprometido, trabalhador e dedicado. Deveríamos ter esse perfil em mais secretários municipais. O Marco Aurélio, boa noite, Alexandre, intendente. O intendente tem que ensinar alguns secretários de como fazer boa gestão, pois ele é um excelente profissional. Aí, e gestor, tem algumas secretarias de Blumenau que estão desejando a desejar. O Marco Aurélio, que é da Associação de Moradores do Grande Concórdia, e o Fábio Fiedler, ex-vereador e agora empresário, também os dois falando na mesma linha, e vamos ao encontro, né, que mostra um pouco do teu trabalho, do teu reconhecimento. Índio, eu ainda quero falar alguns outros assuntos, tem muita coisa para falar, só que a gente está... Né, o nosso tempo está voando, mas eu preciso te perguntar que no período eleitoral do ano passado, estourou uma denúncia que foi muito, muito forte, né? Ganhou uma repercussão bastante grande e atingia muito fortemente a administração Mário Wildner, mas que acabou não repercutindo nas urnas, porque o eleitorado, né, deu o voto, deu o respaldo, e foi em relação à Vila Itopava, que foi uma operação de supostas, né, irregularidades na produção de alimentos da agricultura familiar para distribuição para merenda. O teu nome acabou não sendo envolvido diretamente, porque você não, apesar de você ser intendente, mas nome de funcionários foram envolvidos, o da própria secretária Patrícia, que foi envolvido, que é uma coisa absolutamente descabida, né? Não aqui fazendo a defesa, mas porque ela não tinha uma gestão direta, então não fazia muito sentido. O que tu tem a dizer sobre aquele processo? Olha,
primeiro eu quero te dizer que eu acredito nos agricultores da Vila Itopava, que foram os maiores prejudicados com aquela denúncia política. O programa de merenda escolar, ele praticamente reduziu-se a zero depois daquilo. Então, dentro do PNAE, que é o Programa Nacional de Alimentação Escolar, você pode credenciar esses pequenos agricultores dentro de uma lógica de que cada um pode fornecer até R$20 mil por ano, certo? Então, eu li o inquérito de trás para frente, né? É uma denúncia anônima. A denúncia traz como base uma série de inverdades, inclusive sobre a legislação. Acredito que quando acontece algo nesse sentido na administração pública, e o município fez isso, né? Criou uma série de mecanismos para aprimorar o programa, a fiscalização do programa. Agora, não é possível pressupor que o governo que fechou a URB, onde havia corrupção de milhões, né, iria ser, digamos assim, conivente com corrupção na compra de banana. A minha fala não é subjetiva. Então, um dos envolvidos, que era um funcionário da intendência, ele vendeu no exercício do ano passado pouco mais de R$1.000, né? E foi acusado de chefe de quadrilha, dentro de uma lógica de uma denúncia política. Isso está sendo debatido no âmbito judicial, né? Eu não vou questionar, respeito, até porque não houve um indiciamento, houve por parte da Polícia Civil uma sugestão de indiciamento, né? Eu respeito as instituições, acredito, como te disse, que o grau de prejuízo que se trouxe à agricultura familiar de Blumenau, que já é reduzida e que tem o seu maior percentual em números, né, objetivos aqui na Vila Itopava, é algo que a gente tem que mensurar aí nos próximos anos para demonstrar, de fato, que uma denúncia como essa precisa ser muito bem, né, avaliada antes de gerar um estrago como esse. Então, eu não consigo compreender, somando os valores aí de 40 pequenos agricultores, que poderiam comercializar até 20 mil por ano cada um, né, que tenha ocorrido, né, corrupção. É uma série de... Eu li ali no relatório que a banana é um produto sazonal e que a venda de modo contínuo demonstrava que se comprava no Ceasa e se revendia. Eu não consigo compreender, eu estudei em colégio agrícola, então eu quero te dizer que acredito muito nas pessoas que foram citadas. Quero citar aqui especialmente a servidora Carla, da Diretoria de Desenvolvimento Rural, a secretária Patrícia. Então, logo depois daquele processo, eu fui convocado para ir à Câmara de Vereadores em algumas oportunidades no segundo turno da eleição. Eu não fui porque eu não assino um documento, não participo de licitação, o processo não tem a ver comigo, embora os colonos residam na Vila Itopava. Há uma frase que se atribui a Galileu Galilei, que aí eu quero finalizar minha resposta à tua pergunta. Acho que ele diz que a verdade é filha do tempo, não da autoridade. E eu te acredito que, às vezes, a tirania pode impedir o medo, a verdade, de circular livremente. O medo pode até adiar, mas o tempo sempre acaba por trazer a luz. E eu acredito que muito em breve esse tempo vai chegar. Eu sempre digo que, e a gente vai aprendendo com o tempo também, que a denúncia faz parte, o problema está na repercussão dada pelas autoridades, seja Polícia Civil, seja Ministério Público, e pela repercussão dada por nós, jornalistas, pela imprensa. Então, são questões muito... Porque a denúncia faz parte, né? Denúncia, eu sou jornalista, recebo toda hora, mas, e hoje, né, com mais experiência, mais cabelo branco, a gente fica sempre com o pé meio atrás. Índio, rapidinho, falando das pessoas, o teu colega de partido, Silvio Zimmermann, Índio é comprometido com a gestão e com as pessoas, merece o nosso reconhecimento. O grande Carlos Melo, jornalista, o Melo, passando para deixar um abraço ao dinâmico e competente amigo do longo tempo, Leandro Índio, parabéns pelo trabalho e continue nessa linha de atuação. Olha,
o Ivanati fez a melhor escolha na Assembleia Legislativa, contratando o Melo para assessorá-lo, e o Paulo Sérgio Almeida, que agora é presidente da Associação dos Grupos de Folclores. Parabéns ao Índio pela equipe, ótimo trabalho, quem quer faz, quem não quer arruma desculpas, e abraço. Índio, nós tínhamos um monte de coisa para falar, mas não vai dar tempo de falar, mas tem uma coisa que eu ainda quero te perguntar, a questão do PSDB. Muito o desenho que está hoje, o desenho eleitoral que está hoje, obviamente, o presidente Bolsonaro ensaiando candidatura à reeleição, o ex-presidente Lula do PT aí liberado para disputar o projeto. Então, hoje, né, se fala que hoje a coisa está polarizada. Não, eu não acredito, porque o presidente Bolsonaro não polariza com Lula hoje. Ele polariza com Alexandre Moraes, com o Dória, com fulano. A briga do presidente Bolsonaro é quase contra tudo, então ainda não há uma polarização. Mas no desenho eleitoral que vai acontecer ano que vem, é esse desenho que está se colocando e com uma dificuldade de se criar uma terceira via. E o PSDB, pela tradição, pelo desenho, pela toda a conjuntura que tem buscado se colocar nesse local, mas, de novo, também, como a grande maioria dos partidos, tem uma dificuldade aí de unidade, né, de unificar um discurso em torno do nome, que não é uma tarefa fácil, não é um problema do PSDB, é um problema nacional. Hoje, se tu for, não tem. A gente dizer assim, mas essa polarização é ruim, tá, mas quem é que vai, né? É isso que precisa ter essa clareza. Bom, então hoje o PSDB está se preparando por umas prévias, que na verdade tinham 4 candidatos, o senador Tasso Gereissati já retirou o time, tem o Arthur Vigílio ainda, mas na verdade tem 2 candidatos, o governador gaúcho, o governador de São Paulo, o Eduardo Leite e o João Dória. O que o Índio enxerga nessa disputa interna do PSDB? O PSDB catarinense fez uma sinalização importante esses dias de apoio ao Eduardo Leite. Qual é a tua opinião, qual é a tua posição? Primeiro que eu acho que o PSDB inova do ponto de vista de realizar prévias partidárias, já não é a primeira vez, né? Do ponto de vista dos candidatos que se apresentam, a minha opinião é muito clara. O governador do Rio Grande do Sul talvez não una a integralidade do país, nem todos aprovem o seu modo de gestão à frente do governo gaúcho, existem questionamentos de ordem pessoal, né? Mas entre ele e João Dória não há discussão, né? Acho que o João Dória, nesse momento, é um candidato que tem a condição de unir o país, né? Todo mundo é contra ele. Então, não há uma perspectiva efetiva de êxito eleitoral com João Dória. Acho que pela coerência também, tá, Alexandre? Ele se elegeu no segundo turno acirradíssimo, agarrado com Bolsonaro, naquele famoso Bolsodória, e depois chutou o homem para cima e para baixo. Então, ele vem num nível de rejeição que a gente precisa reconhecer. Mas o Eduardo Leite também, né, o Índio? O Eduardo Leite, ele teve medidas à frente do governo que foram, de fato, muito negativas e alvo de oposição ferrenha no Rio Grande do Sul. Mas o que eu quero te dizer, do ponto de vista da convergência e do diálogo, política é o exercício da arte de dialogar. Eu só cito que o Eduardo Leite também se elegeu agarrado no Bolsonaro. Ele, de fato, no segundo turno, ele declarou voto naquela polarização com o Sartori, né? Não há como negar. Mas eu acho que a diferença da coerência se dá justamente quando você, no exercício do mandato, pode externalizar algum tipo de diferença sob a ótica da gestão, né? Não criar uma narrativa, como se criou em São Paulo, de que a eleição não teve interferência federal. Ora, né, a diferença foi de 1%. Então, isso o Eduardo não fez. E, do ponto de vista da discussão política, da construção de um projeto, eu acho que ele tem uma condição de aglutinar contrários e de, tendo a perspectiva, primeiro, de ser realmente o candidato. As prévias definem aquele que vai representar o partido numa composição nacional. Então, se ele for o escolhido nas prévias e depois, se for o candidato a presidente da República, acho que ele tem uma perspectiva muito mais, digamos assim, usando um termo sempre muito repetido pelo Dalírio Beber, alvissareira,
de conseguir reunir os contrários em torno de um projeto. Vamos lá. Eu entendo enfim, né? Porque o Eduardo Leite tem a cara do PSDB. O João Dória, ele entrou no PSDB. Ele, né, não é um orgânico do PSDB, como você é um orgânico do PSDB. Então, eu entendo em gênero e número. Agora, vamos lá. Qual é a chance? Porque o Eduardo Leite, nós conhecemos aqui na aldeia, aqui. E aldeia é um trocadilho aqui, falando com o índio. Mas, assim, o Brasil que decide está lá em cima. Né? O Brasil que tem força. Então, você entende que o Eduardo Leite, e aí eu vou mais além, que pode vir a surgir algum nome para ser essa terceira via que as pessoas se criam na eleição do ano que vem? Vamos fazer uma analogia, né? Usando uma expressão do presidente, tá ok? Vamos fazer uma analogia. Fevereiro de 2020. O senhor, como jornalista conceituado que acreditaria que Maria Regina de Souza Soares, primeiro, seria vice-prefeita de Mário Hildebrand, indicada. Segundo, disputariam a eleição indo para o segundo turno e fariam a votação consagradora que fizeram? A política é dinâmica. Né? Nós temos um ano para a eleição. São coisas diferentes, Ídio, são coisas diferentes. Tem muita similaridade. Não, me desculpa, são coisas diferentes. Eu não acreditaria na Maria Regina como candidata a vice pela divergência pessoal que ela e o Mário teve, não tem nada a ver com o que a gente está falando. Não tem nada. Na verdade, ela se elegeu, ela contribuiu muito, o PSDB contribuiu para a chapa do Mário, e eles acabaram fazendo uma bela dobradinha, mas quem ganhou foi o Mário, foi o prefeito reeleito, né? Como ganharam todos os prefeitos da região. Timbó, Pomerode, Indaial, Gaspar, por aí vai. Mas vamos lá. Ganhou em Blumenau um projeto robusto, liderado por um bom candidato. O PSDB, como você falou, inclusive hoje, no meu entendimento, é o maior partido de Blumenau. O PSDB deu uma robustez para a candidatura do prefeito Mário. A Maria Regina traz credibilidade, traz experiência. Enfim, eu só quero te dizer que esse processo político, um ano é uma eternidade. Então, você tem hoje, naturalmente, a candidatura do presidente Bolsonaro e do senhor Luiz Inácio Lula da Silva. São as candidaturas que estão colocadas em jogo. Há viabilidade para uma terceira via? Né? Neste momento, eu vejo com dificuldade. Porém, né, a política é tão dinâmica, a gente tem visto movimentos de ambos os lados que desgastam a sua posição perante aquele eleitor tradicional, né, ou a gente tem que conceber que aquela carta do Bolsonaro, né, que o Temer mandou ele assinar, praticamente mandando ele calar a boca, né, e pedindo que ele colocasse o pé no freio, aquilo ali, para o pessoal que foi para Brasília, que defendeu, que ia ter uma nova independência, né, aquilo ali, né, desacreditou totalmente. E o exercício do cargo, ele é desgastante. O presidente hoje está envolto em inúmeras, como é que eu posso falar, confusões, algumas que ele mesmo cria. Então, quando você fala que não tem nada a ver, inclusive eu li em determinado jornal, venceu em Blumenau o bolsonarismo moderado, a visão de Mário Hildebrand. A nível federal, hoje, eu vejo com dificuldade o surgimento de uma terceira via. Mas, em havendo espaço para que ela surja, o melhor nome, eu não tenho dúvida, é o de Eduardo Leite. Então, o meu voto nas prévias é dele. Eu sei que houve uma polêmica gigante aí, envolvendo até a presidente estadual do partido. Acho deplorável a política que eu defendo, a fé que eu defendo, né, a fé cristã de fato, não consegue ir tão longe do ponto de vista de discriminação, de preconceito, de intolerância. Isso também é muito reflexo do que a gente vem vivendo aí no decorrer dos últimos tempos. Então, eu quero te dizer assim, eu ainda não vi uma posição oficial da deputada Giovana com relação ao que aconteceu, né? Mas acho que ela declarou como presidente estadual do partido a intenção do coletivo,
da ampla maioria do diretório, que é de apoiar o Eduardo Leite. Li, acho, esse final de semana, na coluna do Piara, de que isso poderia colocar em risco a reeleição dela. Não acredito. A deputada Giovana é uma deputada municipalista. Ninguém dobra, Alexandre, a sua votação de 50 para mais de 100 mil votos de uma eleição para outra, se não trabalha. Ela tem uma relação muito forte com o segmento, né? Mas eu ainda acredito também que esses extremos, eles estão hoje identificados na política, no empresariado, na igreja, mas eles não dominam. Índio, eu tenho que encerrar rapidinho, tá? Eu vou te fazer a última pergunta. Só o negócio ainda da deputada Giovana, eu queria até abordar, mas não, infelizmente não vai dar tempo. Ainda acho que pode ter fogo amigo aí, que é um troço maluco, porque, enfim, né? O Aldir Brizola denuncia as investigações politiqueiras, destrói municípios e país. E o Lindomar, senhor Leandro, importante informação, que trabalho e transparência se faz a diferença. Índio, seu nome já foi muito citado, até houve um treme com o seu partido, o PSDB, no período pré-eleitoral do ano passado, porque como tu era secretário, tu era nome para entrar, para disputar a eleição, tu brigou, né? Teve gente pedindo tua cabeça, enfim. E agora, pô, tu tá se consolidando. Primeiro, assim, ó, tu és o prefeito, entre aspas, da Vila Itopava, onde, né, a prefeitura, o prefeito Mário Projeto, ganhou uma eleição muito grande. Tens ainda um caminho pela frente. Tu és, e eu já escrevi isso, e várias pessoas que participaram aqui dessa live, elas também merecem essa condição. Tu és um tecnocrata, né? E aí, talvez a palavra não seja certa, e as pessoas podem dizer, mas isso não, é no bom sentido, porque tu és um cara técnico, né? Um cara que tem uma filiação partidária, tu tá aí por uma indicação partidária, uma construção, mas tu faz um trabalho muito sério. E aí, voltando àquela desmistificação do cargo de confiança. Tem sim, tem os caras lá que estão de paraquedas, na Prefeitura de Blumenau, na Câmara de Vereadores, em qualquer lugar do mundo, tem sim, né? Mas o primeiro escalão do prefeito Mário tem muita gente que pode até ter uma ligação com política, mais ou menos, mas tem um belo trabalho. Você, o próprio Rodrigo Ramos, a própria secretária Patrícia, só para ficar nesses três aí que fazem um trabalho muito bem reconhecido. A minha pergunta, tu tens pretensões eleitorais num futuro ali na frente? Você pensa nisso? E aí, para a gente já encaminhar nossas considerações finais, que eu te falei que era 40 minutos, que hoje é segunda-feira, véspera de feriado, eu estou com a minha filha aqui, a gente vai dar uma esticada, então vamos lá para a gente encerrar esse nosso bate-papo aqui, que está muito legal. Bom, vamos lá. Assim que eu assumi em definitiva a intendência da Vila Itopava, eu fui na tua casa e te concedi uma entrevista. Sim. E tu me perguntaste, vai ser candidato? Eu falei, não. Tomou ferro por causa disso. Mas não fui. Sei, é isso aí. Né? A palavra tem valor. Então, estás me perguntando hoje assim, a gente já teve reuniões no âmbito do partido com relação às eleições de 2022, né? Eu defendo de forma muito contundente, né, a presença do Alexandre Matias e da vice-prefeita na eleição. Acho que são duas lideranças hoje. Que ela já disse que não vai, né? Ele vai. O processo político é dinâmico. Então, eu defendo o nome dela, até porque a gente vê o que aconteceu com o Napoleão em 2010, a projeção que ele ganhou como candidato a deputado federal. E hoje a maior liderança do PSDB em Blumenau é a Maria Regina. Então, a nossa aposta para o futuro se dá com base num projeto que venha a ser liderado por ela. Então, quanto mais forte ela puder estar nas eleições de 2024, melhor para o projeto partidário e melhor para a cidade também, porque é uma pessoa altamente qualificada. O vereador Alexandre Matias está em segundo mandato. Então, respondendo à tua pergunta, eu apoiaria os dois, né? Eu tive conversas com o senador Dalí sobre uma eventual participação no ano que vem, né? Comentei com ele que eu tenho dificuldade, porque eu tenho que concluir um trabalho que iniciei na Vila Itopava. A mudança, de fato, ela é muito significativa, nós precisamos concluir os projetos que iniciamos, e eu tenho sonhos políticos, né? Estar na prefeitura de Blumenau já foi a realização de um grande sonho. Você não imagina que para o menino que cresceu lá
na Avenida dos Tucanos, no Ariribá, em Balneário Camboriú, né? Que via Blumenau. Então, eu até queria te fazer um comentário. Eu sei que a gente já se estendeu muito, mas eu me obrigo a falar isso para ti. Me perguntaste sobre a questão quando eu cheguei na Vila. Eu quero te falar quando eu cheguei em Blumenau. E aquilo ficou muito marcado para mim. Eu fui em determinada reunião da CIB no Tabajara. E eu fui com o prefeito Napoleão. Eu cheguei, Alexandre, eu me senti invisível. Né? Isso que na época, né, eu tinha aí uns 20 quilos a menos, andava mais social, hoje eu ando mais jeca, e eu cheguei na CIB, ninguém me viu. Até que na apresentação, eu estava junto com o prefeito, levei o notebook, o data show, o prefeito Napoleão na época falou, olha, esse aqui é o Leandro, ele é formado na ESAG, e ele passou neste ano num concurso muito concorrido para um mestrado na FGV, no Rio de Janeiro. Aquilo ali parece que me credenciou com aquelas pessoas. Eles me enxergaram depois do comentário. E ao final do evento tinha fila para vir conversar comigo. Então, eu percebo assim, a formação, ela é um instrumento extraordinário de inserção, né? De te dar uma credencial, eventualmente em alguns espaços onde você jamais seria notado. E eu sou muito grato porque, nesse sentido, eu acho que o Napoleão tem um grande mérito de valorizar o esforço alheio e sempre de te colocar em evidência. O Mário também. Mas eu só queria te fazer esse apontamento porque aquilo, em 2013, me marcou muito. Sabe? Quando eu cheguei, ninguém me cumprimentou. Né? Por mais que eu tentei estender a mão, nada. No final do evento, tinha fila. Olha, meu filho queria ter se formado na ESAG, etc. Enfim, então... Como você falou, eu acho que hoje eu já estou consolidado, eu sou cidadão blumenauense, voto em Blumenau, num futuro muito próximo eu quero contribuir mais com a cidade, mas com relação a 2022 eu não sou candidato. Mas 2024 já deixou a porteira aberta. Grande Índio, ó, quero te agradecer a tua participação aqui com a gente. Muitos comentários positivos que, na verdade, mostram o que as pessoas pensam de ti, né? A tua mobilização, o teu trabalho. Tu és um cara de bastidor, tu és um cara que está na linha de frente agora ali na Vila Itopava, mas sempre teve teu trabalho reconhecido, e por onde tu passou, tu deixaste, né, as pessoas com esse reconhecimento, esse é o mérito todo teu que ninguém te tira. Então, obrigado, né, do fundo do coração, com essa tua camisa quase modelinho Oktoberfest, eu sei que tu já está com um pezinho de valsa aí para a nossa festa mais, pezinho já para fazer uma puxadinha para a nossa festa mais importante. Obrigado, cara, uma excelente semana aí para ti, um bom feriado aí de terça-feira. Obrigado, Alexandre. Em nome de todos que acompanharam, quero deixar um abraço aí para o Andrigo, que é um grande amigo meu, o Tico. Te agradeço pela oportunidade. Quero deixar uma mensagem de otimismo para a cidade de Blumenau. A cidade de Blumenau vive um grande momento, seja do ponto de vista de obras públicas ou até mesmo de desenvolvimento. Então, o ano que vem vai ser um ano de retomada, de grandes eventos, né? Eu espero que as pessoas se vacinem. Esse é um apelo que eu tenho feito na Vila Itopava, se vacinem. Quanto mais a gente vacinar, tiver a condição de imunizar ampla maioria da população, a gente vai ter mais velocidade para voltar à normalidade. Então, 2022 vai ser um ano extraordinário para a Vila Itopava também. E eu te espero aqui, já que tu cobras muito, né, respostas objetivas e cumprimento de promessas. Desde que eu vim para cá, tu me prometeu que viria um dia almoçar comigo, mas até hoje, nada. Então, eu quero reforçar o convite. Maravilha. Vou me organizar, sabe? Tu conhece a minha rotina familiar, que é um pouco complicada. Índio, quero te agradecer e com a fala aí da Kátia Hackbar, né? Esse é o nosso intendente, fazendo a diferença na Vila Itopava, a Maria Salete também te cumprimentando, então é sinal que a conversa foi bem bacana. Quero agradecer ao Índio, quero agradecer também ao Fernando Krieger, que pilota aí as nossas redes sociais, que pilota o Informe, e agradecer a todos que nos assistiram até agora, a todos que curtiram, compartilharam. Lembrando que essa live já vai ficar na capa do nosso site, vai ir no nosso Facebook, já o Fernando coloca no Instagram, já coloca no YouTube. Então, para que, se você não conseguiu acompanhar toda, ou se você não conseguiu acompanhar, acompanhe outros dias, porque realmente foi um papo muito bacana. Também no final de semana nós voltamos a repercutir a nossa conversa
com o Leandro Índio. Obrigado pelo carinho da audiência. Segunda-feira, amanhã, terça-feira, feriado, Nossa Senhora Aparecida, Dia das Crianças, para brincar com a nossa piazada ali. Vamos fazer um excelente feriado, uma excelente semana para todos nós. Grande abraço, até a próxima segunda-feira. Amanhã não tem entrevista com a Danúbia, ela vai ter uma folguinha e tal, ela está inventando uma moda, mas eu acho que não vai dar certo. Mas essa semana temos resenha, tem muita coisa boa acontecendo. Grande abraço, até a próxima semana. Valeu, Índio!